Olá! No programa de hoje você vai conhecer o projeto MPT na Escola do Ministério Público do Trabalho, que tem como objetivo promover o debate nas escolas de ensino fundamental sobre os direitos das crianças e adolescentes, especialmente sobre a erradicação do trabalho infantil. Você vai ver também. Procuradoras e procuradores do MPT e do MPF tomam posse na PGR. Para debater sobre a exploração de trabalho infantil e sobre o prêmio MPT na escola, vamos ter uma roda de conversa com a Coordenadora Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente, do MPT, e Procuradora do Trabalho, Ana Maria Villarreal, e com os alunos, Samuel e Sara. Nesta edição, você vai ficar por dentro dos assuntos mais comentados nas redes sociais do MPT e na rádio. E mais, trabalhadores tiram suas dúvidas no quadro Fala Trabalhador. Dados do IBGE de 2019 apontam que o Brasil tem 1.800.000 crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. O número representa quase 5% das pessoas com idade entre 5 e 17 anos. O levantamento também demonstra que o trabalho infantil tem cor e classe social. 66% eram pretos ou pardos. Outro problema decorrente dessa situação é a evasão escolar. Entre aqueles que não trabalham, 96,6% frequentam regularmente a escola, enquanto na população atingida pelo trabalho infantil, essa estimativa cai para 86,1%. Para evitar situações como essa e incentivar a erradicação do trabalho infantil, o Ministério Público do Trabalho promove o projeto MPT na Escola, com alunos do ensino fundamental em todo o país. Ana Lívia, Sara Rodrigues, Samuel Palharim, Ítalo Ramon, Elisa Oliveira, João Pedro, Samuel Vitor, Ana Júlia, Ana Alice, todos presentes. Essas são só algumas das crianças que participaram do programa MPT na Escola, projeto que é desenvolvido todos os anos em conjunto com escolas do ensino fundamental de todo o país. O objetivo é abordar a questão do trabalho infantil e, claro, despertar a consciência em toda a sociedade. É um projeto que traz informação, que traz conhecimento, que traz empoderamento, que promove cidadania, promove sonhos, faz com que as infâncias realmente tenham esperança. Eu acho que o trabalho infantil, ele retira as possibilidades, retira as oportunidades, faz com que as infâncias e as famílias também percam suas esperanças. Em sala de aula, os alunos aprendem o que é trabalho infantil e quais são as suas sequelas. Depois, o aprendizado é transformado em música, poesia, desenho e conto. Desses trabalhos, alguns são selecionados para participar do prêmio MPT na Escola. Os números do projeto merecem destaque. São mais de 37.000 educadores envolvidos em 15.000 escolas pelo país e juntas alcançam quase 500.000 alunos. É um número continental, como é continental o nosso país. O Ministério do Trabalho na Escola, o MPT na Escola, é um dos projetos mais importantes, sem dúvida nenhuma, sem desmerecer os demais, do Ministério Público do Trabalho, porque leva a informação, conscientização à comunidade escolar ao nosso futuro, ao presente e futuro, sobre direitos fundamentais e empoderamento de crianças e adolescentes. Na edição de 2021, estudantes do 4º e 5º ano do ensino fundamental desenvolveram produções relacionadas ao tema trabalho infantil e expressaram o que sentem sobre as causas, consequências, enfrentamento e ações de prevenção. Já os alunos do 6º e 7º ano puderam explorar a profissionalização do adolescente e a aprendizagem profissional, instrumento legal que permite a jovens a partir dos 14 anos ter um emprego formal. No total, foram 24 trabalhos premiados nos 2 grupos. O que o MPT na Escola faz é realmente levar esse conhecimento, fazer com que crianças e adolescentes, e claro, com a ajuda imprescindível dos educadores e educadoras que também fazem esse projeto acontecer, e sem eles e elas a gente não conseguiria fazer esse projeto acontecer, faz com que as crianças e adolescentes tenham conhecimento dos seus direitos. E assim como boa parte das escolas que mantiveram as atividades no meio virtual, a premiação do MPT na Escola 2021
também precisou ser acompanhada da telinha em razão das medidas restritivas. Mas não ache que a animação dos participantes foi pouca. Não, teve torcida virtual sim e, claro, excelentes materiais que deram trabalho ao júri. Lembra da Sara Rodrigues e do Samuel Palharim, da chamada do início desta reportagem? Olha o trabalho deles aí. Primeiro lugar da categoria Música. Toda criança merece ter infância, toda criança merece ser feliz. Com a palavra, os ganhadores. Desenvolver esse projeto foi muito importante. Eu pude aprender muito e sei o quanto é necessário ter que acabar com o trabalho infantil. E toda criança merece ter sua infância preservada. Quando criamos a música, muitos debates e exposições de ideias estavam sendo trabalhadas na escola. Por isso, foi o principal objetivo despertar a consciência na sociedade, de que toda criança tem que estar protegida e estar na escola e assim ter um futuro melhor. A professora Valéria Ferreira foi a responsável pela orientação de Sara, Samuel e tantos outros alunos da Escola Municipal Professora Odila de Souza Teixeira, em Assis Chateaubriand, no Paraná. Existe uma missão muito importante do educador, que é impactar o pensamento. Impactar o pensamento de fazer com que a criança, dentro dessa proposta, ela entenda, ela compreenda de que ela está na escola estudando, ela está na escola aprendendo, ela está protegida pela família e que, às vezes, em algumas situações, não é a realidade de outras crianças. E o trabalho do MPT na escola é um trabalho tão importante que faz com que a criança, ela, além de assimilar esse conhecimento, além de ter acesso a todas essas informações, ela também consiga levar essas informações para dentro da família. E quem aprendeu a lição também foi a Ana Lívia, aluna da Escola Horácio Fontinelli Magalhães, de Viçosa do Ceará. O trabalho dela foi campeão da categoria Desenho. O título, Estudo e Aprendizagem Profissional, são a chave para a realização de sonhos. Para mim foi a superação e surpresa no mesmo momento. Passar de cada fase. Muito feliz em saber que meu projeto foi avaliado positivamente. O que mais marcou foi a reflexão de que nosso lugar era a escola. Outro trabalho de destaque foi de Ítalo Ramon Alves, aluno da Escola Municipal Coronel Luiz Duarte, em Jucás, Ceará. Na categoria Poesia, ele conquistou o primeiro lugar do grupo 2. Foi incrível participar do projeto, eu gostei bastante. Eu aprendi mais sobre trabalho infantil também. Para mim, é motivo de muito orgulho e de muita gratidão que tenhamos chegado nesse primeiro lugar na etapa nacional. Essa premiação, ela vem para motivar ainda mais os nossos alunos no trabalho e na divulgação das informações e do conhecimento acerca da exploração do trabalho infantil e da profissionalização na adolescência. Então ficou claro, né? O trabalho infantil é crime. E só para enfatizar, fique com esse recado final dessa galerinha. O MPT, a família, a escola e o Estatuto da Criança e do Adolescente são ferramentas importantes para que, de fato, a erradicação do trabalho infantil seja combatida. Toda criança merece ter infância, toda criança merece ser feliz. Infância não combina com trabalho. E você que também já foi criança, entre na luta e diga não à exploração. Para debater sobre a exploração do trabalho infantil e sobre o projeto MPT na escola, vamos conversar com a coordenadora nacional de combate à exploração do trabalho da criança e do adolescente do MPT, a procuradora do trabalho, Ana Maria Vila Real, e com os alunos ganhadores do prêmio. Olá, doutora, seja muito bem-vinda ao Estúdio do Trabalho Legal. Gostaria que a senhora explicasse um pouquinho qual que é o perfil da criança que está vítima ali do trabalho infantil. As crianças vítimas de trabalho infantil são crianças em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Sempre a gente costuma dizer que por trás da criança que está trabalhando tem uma família em situação de vulnerabilidade socioeconômica, precisando de auxílio do Estado na sua sobrevivência. Não é auxílio da criança, e sim do Estado na sua sobrevivência. Existem estados onde a criança
envolvida com o trabalho infantil tem maior incidência? Sim, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, no Rio Grande do Sul, na agricultura familiar também tem um alto índice, né, proporcionalmente falando, de trabalho infantil também. Mas acho que é uma realidade hoje presente, né, em todos os estados da federação, sobretudo o trabalho infantil nas ruas, né? Algumas famílias têm a impressão, falam até que a criança em situação de trabalho, ela está ali para ajudar a família. O que isso pode significar como prejuízo para essa criança? Toda criança e todo adolescente, eles têm direito ao não trabalho, né? A uma infância plena, integral, sadia, harmoniosa, estudando, né? Não só frequentando a escola, mas também estudando, fazendo atividades de contraturno, no lazer, no esporte, na cultura. Então, assim, o lugar da criança não é no trabalho. Trabalhar é coisa de adulto, criança não é mini adulto. E acho que a sociedade não entende muito isso em relação às infâncias pobres e negras, porque o trabalho infantil no Brasil tem cor. 66% dos trabalhadores infantis são negros, né? Pretos ou pardos. Então, eu acho que a sociedade, de um modo geral, não consegue entender que todas as infâncias são iguais, que todas as infâncias são iguais em direitos, né? Então, o que eu quero para o meu filho, o que eu quero para a minha filha, eu também quero para aquela criança, né, daquela família em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Com a questão da pandemia, é notório que houve um aumento de crianças em situação de trabalho infantil na rua. O que isso pode representar para a sociedade, até mesmo para essa criança quando ela se tornar um adulto? Samantha, o trabalho infantil ele traz consequências graves, né, para a infância de um modo geral. A pandemia realmente, com a retração econômica, com o aumento do desemprego, da informalidade, trouxe maior incidência de trabalho infantil, ainda que a gente não tenha dados oficiais ainda sobre esse aumento, né, do trabalho infantil. Mas o trabalho infantil, além de roubar a infância, né, e pode soar um pouco retórico isso, mas são fases da vida da criança, do adolescente, que não voltam mais, né? Então, para além dessa parte de furtar o tempo do lúdico, né, do tempo da escola, impactar negativamente no rendimento escolar, impactar também nas atividades de contraturno que desenvolvem, né, a criança, porque a infância não se resume à escola, e ainda que a escola tenha um papel central na vida da criança, o trabalho infantil mata, ele mutila, né, ele lesiona. A gente tem um exemplo de um trabalhador infantil que estava trabalhando com seu pai, por exemplo, numa serraria no Pará, e as pessoas têm uma compreensão de que o fato da criança estar com o pai, sob a responsabilidade do pai ou da mãe, ele está protegido, a criança está protegida, né? Então, essa criança trabalhava numa serraria, foi colocar a serra a madeira na serra, a serra virou em cima dela e cortou ela ao meio, né? Então, ela estava com o pai ali, foi uma tragédia realmente, né? Cortou a criança ao meio, causou uma comoção naquela comunidade, na comunidade rural do Pará. Então, assim, o trabalho infantil ele mata, porque o trabalho mata adulto, né? E a criança e o adolescente não estão preparados para o mundo do trabalho, que tem os seus problemas, inclusive para adulto. E é muito bacana observar também, doutora, já olhando para essa questão das ações do Ministério Público do Trabalho para combater o trabalho infantil, esse projeto de conscientização feito nas escolas. Vamos aproveitar que a gente está nessa roda de conversa para conversar um pouquinho com dois alunos, o Samuel e a Sara. Que pergunta que a senhora teria para fazer para eles? Sara e Samuel, eu gostaria de saber qual foi a sensação de vocês ao tomarem conhecimento de que são titulares de tantos direitos. E qual foi a sensação também de vocês ao saberem que os direitos de crianças e adolescentes no nosso país são tão violados? A gente está bem feliz porque a gente tem a oportunidade de estar na escola, tem a oportunidade de brincar, tem a oportunidade de ter amigos. E a gente também fica triste porque aqui tem um monte de crianças, né, que estão nas ruas, trabalhando e que não estão tendo os mesmos direitos, né? Que não estão tendo os mesmos direitos que nós. A gente fica com uma emoção tipo de tristeza. Tipo, a gente não acha tipo legal, tipo que não é as coisas certas de se fazer, né? Que a criança tem que estar na escola, na escola, brincando, fazendo outras coisas, que são o contrário de trabalhar. Bacana. Agora, levando também para o lado das ações, não somente do Ministério Público do Trabalho, mas o que a senhora considera que seria importante para contribuir com essa erradicação do trabalho infantil?
A gente investe muito na informação, né, na conscientização. O próprio MPT na escola é um projeto que eu acho que a gente cumpre o nosso dever de informar a criança e o adolescente. Eles têm direito à informação para que possam também se expressarem, né, falarem na sociedade, né? Esse acho que nós somos uma sociedade adultocêntrica, a gente geralmente não dá espaço à voz da criança ou adolescente, mas para que eles tenham esse espaço, eles também precisam ter informação. Então, acho que o MPT na escola é um projeto que concretiza esse dever nosso, né, dos adultos, enfim, da sociedade, de informar, das instituições também, de informar a criança e o adolescente obterem informação e, a partir disso, poderem formar a sua convicção. Doutora, e se uma criança for encontrada numa situação de trabalho infantil, de que forma pode ser feita essa denúncia? Então, a denúncia pode ser feita de várias formas, né? Através do Disque 100, que é o canal de violação de direitos humanos no Brasil, pode também ser feito através do site do MPT, mpt.mp.br, pode ser encaminhado também para o Conselho Tutelar, pela Promotoria da Infância, para o site, para o e-mail da Fiscalização do Trabalho, enfim, tem vários canais de denúncia. O importante ao se deparar com uma situação de violação de direitos, né, como é o trabalho infantil é uma situação de violação de direitos que a pessoa denuncie. Doutora, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. A nossa roda de conversa fica por aqui. Vamos ter um breve intervalo e já voltamos com as notícias que mais repercutiram nas redes sociais e na rádio do MPT. Não saia daí, a gente volta já. Chegou o momento de você ficar por dentro das notícias mais comentadas nas redes sociais do MPT. Nós contamos com o apoio das equipes de comunicação das regionais nos estados para contar para vocês o que mais bombou nas redes. Olá! Foi produzida aqui no Rio Grande do Norte uma campanha nacional de estímulo à vacinação como forma de garantir meio ambientes de trabalho mais seguros. Intitulado Vacinar é um ato de amor, o vídeo, de 60 segundos, foi veiculado em várias emissoras de TV em todo o país e exibido nas redes sociais de todas as unidades do Ministério Público do Trabalho. Com um roteiro que simula um pesadelo de uma trabalhadora que se imagina infectada e internada pela Covid, o vídeo foi protagonizado pela atriz Titina Medeiros e pelo ator Arlindo Bezerra e produzida pela Ginga Filmes. A peça publicitária foi bastante amplificada pelo compartilhamento de centenas de usuários em nossas redes sociais. Aqui em Minas Gerais, os 400 milhões pagos a título de reparação pelo dano moral decorrente do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, vêm sendo revertidos prioritariamente para iniciativas de preservação da vida nas áreas da saúde e da segurança alimentar. Dos quase 120 milhões já destinados, cerca de 54 milhões foram especificamente para estruturar instituições da área da saúde nos 48 municípios que compõem a bacia do Rio Paraopeba. 22 milhões e 500 foram para viabilizar ações de combate à fome em diversos municípios de Minas Gerais. Outros 40 milhões foram para projetos de qualificação de trabalhadores e geração de emprego e renda, proteção de indígenas, idosos, crianças, educação e preservação da memória, para que o acidente de trabalho que causou a morte de 274 pessoas não caia no esquecimento. A gestão da verba é feita por um comitê integrado pelo Ministério Público do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho, a Defensoria Pública da União e a Associação dos Familiares das Vítimas e Atingidos. Agora é a vez do rádio. Vamos saber o que é destaque por lá. É com você, Janaína. Olá, Samanta. A Rádio MPT destaca a lei que protege entregadores de aplicativos na pandemia. A norma foi sancionada pelo presidente da República no início de janeiro. Destaque também para a campanha do MPT em prol da vacinação contra a Covid-19. Tem ainda uma matéria que explica as mudanças nas regras trabalhistas na pandemia. Na sessão de entrevistas, entre os assuntos abordados estão as principais ações do MPT para este ano, voltadas para a proteção de crianças e adolescentes, e as novas regras do prêmio MPT na escola.
No podcast Prosa de Trabalho, você fica por dentro de assuntos como saúde mental no trabalho, combate ao trabalho escravo, carreira da mulher no mercado de trabalho e a expectativa do MPT para 2022. Tudo isso e muito mais você acompanha no site radiompt.com.br. É com você, Samanta. Entender sobre normas, procedimentos, leis trabalhistas nem sempre são tarefas fáceis. Muitos trabalhadores ficam em dúvidas sobre seus direitos e deveres. Pensando nisso, o MPT vai te ajudar nessa desafiadora missão. Agora é com você. Fala, trabalhador! O que é uma ação civil pública? A ação civil pública é um instrumento de atuação junto à Justiça do Trabalho, especialmente no caso do Ministério Público do Trabalho, em que são defendidos, por meio dela são defendidos direitos coletivos. Então são situações em que há lesão ou ameaça de lesão a interesses, direitos de uma coletividade de trabalhadores. Em alguns casos, inclusive, a lesão pode afetar todos os trabalhadores. São situações em que o Ministério Público do Trabalho, se for o caso, pode ajuizar a ação civil pública. Quais são os itens fiscalizados pelo MPT na área rural? O trabalho rural tem peculiaridades pelas próprias condições em que é realizado e tem normas específicas, tem leis específicas e normas específicas. Os três principais itens de atuação nesse campo dizem respeito à questão dos vínculos, à carteira assinada, que sejam contratos formais, a realidade de que ainda temos situações de trabalho em condições análogas à de escravo, então há inspeções desse item, e também do meio ambiente do trabalho rural, principalmente a questão do treinamento e do fornecimento dos equipamentos de proteção. Nós temos um fator importante de risco, que é a exposição a agrotóxicos. 15 novos procuradores e procuradoras do Ministério Público do Trabalho, aprovados no 21º concurso para ingresso na carreira, tomaram posse no início do ano em cerimônia realizada na Procuradoria-Geral da República. A cerimônia obedeceu a todos os protocolos de segurança sanitária, por causa da pandemia da Covid-19. Foram empossados 15 novos membros, sendo 8 procuradoras e 7 procuradores. O Procurador-Geral do Trabalho, José de Lima Ramos, recepcionou os empossados com as boas-vindas. Ele fez questão de ressaltar um dos papéis do MPT. A carreira do Ministério Público, não tenham dúvidas, se instrumentaliza em dar sentido à vida de milhares de indivíduos, dando-lhes voz para que sejam tratados com dignidade. A dignidade é o princípio maior previsto na Constituição Federal. Inclusive, ela já é feita e muitas vezes violada. Os empossados foram aprovados no 21º concurso público para ingresso na carreira de Procurador do Trabalho. O grupo chegou com alguns diferenciais, a maioria mulheres e vários com pouca idade. Essa juventude é uma geração muito diferenciada, né? Primeiro que essa específica está sendo moldada num período de pandemia. Você imagine que quanto eles têm a aprender e também a dar. Principalmente na questão do que foi falado hoje, fraternidade. Ou seja, precisamos ser unidos como Ministério da União e fraternos com toda a sociedade, garantindo que a dignidade da pessoa humana seja um marco maior da instituição. Com certeza a juventude, aliada à experiência da gente, vai fazer muita diferença. Os jovens procuradores foram distribuídos para as procuradorias regionais e municipais do trabalho que estavam com déficit, como a de Ji-Paraná, em Rondônia, e a de Santarém, no Pará. Os novos membros chegaram empolgados. Escolhi o Ministério Público do Trabalho em razão da sua vocação social, de defesa da classe trabalhadora, de defesa da dignidade da pessoa humana, da saúde e segurança no trabalho, que são áreas que me são muito caras. E como procuradora do trabalho, eu espero atuar em prol da sociedade, em prol dos direitos humanos e sempre com foco na melhoria das condições do povo brasileiro.
Atualmente, o MPT conta com 774 procuradoras e procuradores. Eles são responsáveis por várias funções. Uma delas é fiscalizar o cumprimento das normas trabalhistas. Assim, promovem o combate ao trabalho escravo, infantil e à desigualdade salarial de gênero, ajudam a fomentar a inclusão de jovens na aprendizagem, do público LGBTQIA+, no mercado de trabalho e muito mais. E são atividades que não param, inclusive ficaram mais intensas nessa pandemia. Por isso o PGT deu um recado aos novos procuradores. Todos os setores da sociedade foram sensivelmente afetados e o mundo do trabalho, particularmente, foi profundamente abalado, com impactos econômicos e sociais negativos na geração de empregos, na precarização das relações laborais, além do crescimento do índice da fome, da pobreza, dos empregos, da criminalidade. O mundo adoeceu e o processo da cura depende das nossas ações, como aprendi com Gandhi. O futuro depende do que você faz hoje. Nesse cenário, somos convocados a agir com empatia e responsabilidade. Nessa convocação, a crise é o plano de fundo que nos exige reinventar. O Trabalho Legal fica por aqui, mas você pode acompanhar as notícias sobre o Ministério Público do Trabalho nas redes sociais e no site do MPT. Até a próxima edição. Tchau!